Platão, Aristóteles, Sócrates, Júlio César, Gengis Khan, Napoleão Bonaparte, Winston Churchill, Galileu Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Van Gogh. São nomes que são ditos e, em alguma medida, são reconhecidos em toda a civilização ocidental. Porque são nomes que, em alguma medida, tiveram um impacto na humanidade. Deixaram um legado na filosofia, na política, na ciência, na arte. Esses homens tiveram uma influência que permaneceu muito após a sua vida. Alguns deles viveram há mais de 2.200 anos atrás. E essa tem sido a grande busca de muitos seres humanos também. Deixar um legado. Deixar um legado, um impacto para as gerações futuras. O impacto, um legado não é simplesmente uma herança que é deixada. Não é simplesmente um valor econômico que você deixa para os seus filhos ou para outras pessoas. Um legado é justamente esse impacto na vida das pessoas, na maneira como as pessoas pensam, na maneira como as pessoas vivem, na maneira como as pessoas são guiadas. Isso é um legado. Esse impacto de influência que molda e que transforma pessoas. E entre esses muitos nomes que são reconhecidos em toda a civilização ocidental e até mesmo no Oriente, por todo o mundo, nós temos um dos nomes mais famosos da história, que é o nome Paulo. Paulo é um dos nomes mais reconhecidos da história, né, que a gente conhece aí daquilo chamado de era cristã. Os 2.000 anos em que nós temos de história cristã, Paulo é um dos nomes mais reconhecidos. São Paulo, aquele que antes era chamado de Saulo, que é conhecido hoje como São Paulo, é um desses nomes. Alguém que teve impacto, alguém que teve influência, alguém que marcou não somente a sua geração, mas que ao falar, ao escrever, ao ensinar, transformou, mudou ideias. Pessoas pararam para considerar a sua vida toda ao ouvir o ensino de Paulo, ao ler os escritos de Paulo. E até hoje isso é verdade. Nós estamos aqui nos reunindo aos domingos para adorar o Deus Criador. Mas durante os domingos pela manhã nós temos parado para ler uma carta desse homem, Paulo. Paulo. E quando nós pensamos em pessoas assim, imponentes, importantes, com um legado de tanto tempo, nós temos a tendência a começar a construir uma imagem heróica a respeito dessas pessoas. Uma imagem completamente hagiográfica. Ou seja, de alguém que é completamente puro, não tem nenhuma fragilidade, não tem defeitos. Especialmente quando nós pensamos nos apóstolos, essa imagem de super-herói vem à nossa mente. E a gente pensa neles como pessoas quase que anjos. E Paulo, normalmente, é um desses homens com o qual nós pensamos a respeito dele como esse ser que é totalmente outro. A gente quase que nem pensa em Paulo como ser humano. E, de fato, há na biografia de Paulo muitos itens que são diferenciados. Ele vai falar da sua vida, por exemplo, em Atos 22, de toda a sua instrução no judaísmo, como ele foi treinado na melhor escola que tinha. Ele fala aos Filipenses 3 também, né? No capítulo 3 da sua carta aos Filipenses,
dessa sua condição humana de ser alguém muito bem treinado e de uma linhagem muito boa, a tribo de Benjamim. Quando ele escreve aos Gálatas, ele fala da sua condição apostólica, que ele não é um apóstolo qualquer, como alguns queriam se colocar como apóstolo, mas ele foi chamado pelo próprio Cristo. O próprio Cristo foi quem o chamou. E é muito interessante quando a gente lê a carta que Paulo escreve aos Coríntios, a segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, e ele fala daquele homem que havia sido levado ao céu para ver coisas inefáveis e foi ali treinado no céu. E nós temos entendido que esse homem é o próprio Paulo. E toda essa biografia, então, ajudam a gente nessa construção de alguém completamente outro, heróico. Mas, meus irmãos, Paulo era um ser humano, como eu, como você. E nós chegamos agora a esse final da carta de Efésios e nós vamos ver essa mesma realidade em Paulo, de como ele entende a si mesmo. Efésios capítulo 6, versos 19 a 22, texto dessa manhã. Efésios capítulo 6, versos 19 a 22. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios e diz o seguinte: Efésios capítulo 6, verso 19. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. E para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel, ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Nós vimos na semana passada como Paulo está encerrando todo o seu discurso e o seu ensino a respeito de batalha espiritual, instruindo os irmãos de Éfeso a respeito de como eles podem estar preparados para não cair nas armadilhas de Satanás. A respeito de como eles devem se revestir do próprio Deus, daquilo que Deus concede a nós, aos homens, em Cristo Jesus, para permanecerem firmes, inabaláveis. E Paulo encerra essa instrução a respeito de batalha espiritual, instruindo os efésios a estarem em oração, dizendo: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração, toda perseverança e por todos os santos. Paulo instrui os efésios a estarem em oração na batalha espiritual. E agora nós chegamos ao verso 19 e nós temos essa súplica do apóstolo Paulo, dizendo: orem também por mim. Orem também por mim. E nós percebemos aqui já então essa realidade de alguém que se percebe, se conhece e entende que é um ser humano também necessitado de oração. O apóstolo Paulo, ele entende que é alguém também suscetível e vulnerável na batalha espiritual. Lembre-se que quando ele está ensinando os Efésios, e ele vai dizer no verso 12, ele vai se incluir nessa batalha. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades. Ou seja, Paulo também é alguém que se encontra em batalha espiritual e entende que ele está vulnerável nessa batalha, como qualquer outro ser humano. Ele está também com toda a condição
de cair nas armadilhas de Satanás. E ele diz isso com toda clareza ao longo de todo o seu ensino. Nessa carta, por exemplo, que ele escreve aos Coríntios, a segunda carta, onde ele diz que foi levado aos céus e treinado em lugares celestiais. Ele vai dizer que para que ele então não se exaltasse, para que ele não se ensoberbecesse, foi dado a ele um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás mesmo é que vinha atormentar Paulo, para lembrá-lo que ele é alguém também vulnerável, suscetível ao orgulho, alguém que pode se orgulhar, alguém que pode pecar caindo na armadilha de Satanás, achando que é alguém muito mais especial em si mesmo e que tem aptidão para entrar na presença de Deus por si só. E Satanás vem então para humilhar Paulo, para lembrá-los dos seus pecados, para que ele não fosse exaltado. Paulo é vulnerável. Paulo está suscetível a ser orgulhoso. E ele pede para Deus livrar ele daquele espinho na carne, e Deus fala: não, é a minha graça que te basta. É a minha graça que basta a você. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, ele é vulnerável, está suscetível a cair na armadilha do orgulho. Mas Paulo é vulnerável, está suscetível também a cair na depressão, no desespero. Nessa mesma carta que ele escreve aos Coríntios, no primeiro capítulo, ele vai dizer e lembrar os irmãos da realidade da sua fraqueza. Ele diz no verso 8 do capítulo 1, não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. A gente lê essas coisas assim correndo, né? Não para prestar atenção no que está acontecendo. Mas percebe que Paulo está dizendo que ele ficou desesperançado por causa da aflição que sofreu na Ásia. O apóstolo Paulo perdeu a esperança da vida. Alguém completamente vulnerável à depressão. Vulnerável à fraqueza. O apóstolo Paulo, ele é um homem. Ele é um homem, um líder extraordinário. Mas é também alguém vulnerável ao abandono. Logo na sua primeira viagem missionária, ele sofreu isso. João Marcos, que havia saído com ele e Barnabé, saiu fora, falou, não quero andar com você não, foi embora. Mas depois, mais para frente, no final da sua vida, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, logo já quando ele está prestes a morrer, ou está com essa sensação de que vai morrer, ele diz que foi abandonado. Demas, Alexandre, abandonaram o apóstolo Paulo. E o que ele diz a Timóteo é, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Ninguém foi ao meu favor. E note então, irmãos, que coisa doida é isso aqui. A gente pensa na liderança cristã sempre como algo que vai aumentando. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. A igreja tem que aumentar, tem que crescer. E toda vez que o negócio começa a diminuir, então você, opa, peraí, acho que tem coisa errada aí. Mas o apóstolo Paulo experimentou isso. O apóstolo Paulo experimentou essa realidade de pessoas que o abandonaram, pessoas que deixaram ele para trás, com toda a sua genialidade, com toda a sua capacidade de ser um líder forte, com todo o seu conhecimento, e mais, com toda a sua piedade.
com toda a sua devoção. Ainda assim, Paulo era um homem vulnerável. E por isso então ele clama: orem também por mim. Irmãos da igreja de Éfeso, vocês que foram eleitos pelo Pai, redimidos pelo Filho, selados no Espírito, assim como eu fui também, orem por mim, porque eu estou com vocês também nessa batalha espiritual. Como vocês lutam, eu também luto. E eu estou vulnerável também. Eu careço das orações de vocês. Orem também por mim. O apóstolo Paulo, muito transparentemente, coloca a sua condição diante dos efésios, de que alguém que precisa de oração é um ser humano, que precisa também da graça do Senhor e é fortalecido na oração dos irmãos. Agora, note que Paulo faz esse pedido, ele se abre transparentemente diante desses irmãos e coloca não simplesmente um pedido de oração aleatório ou um pedido de oração indefinido, mas ele é muito direto pelo que os efésios deveriam orar por ele. Entendendo a sua fraqueza, entendendo a sua vulnerabilidade, o apóstolo Paulo entende que há um motivo pelo qual os efésios devem orar por ele. E o motivo ele coloca aí: para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do evangelho pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. O clamor do apóstolo Paulo, pedido do apóstolo Paulo, a súplica do apóstolo Paulo, ao se abrir para os efésios e dizer: orem por mim também, ao se entender vulnerável, ele pede para que ele possa, mesmo na sua condição de fraqueza, ser uma testemunha fiel de Jesus Cristo. Orem para que quando eu abrir a minha boca, eu possa fazer o Senhor conhecido, tornar conhecido o mistério do Evangelho. Essa é a súplica de Paulo. Esse é o clamor de Paulo. Note que o apóstolo Paulo, com certeza, tem muitos outros motivos para pedir. Ele está preso. Ele diz aí: eu sou um embaixador em cadeias. Ele está numa masmorra do Império Romano, preso. Ele podia pedir: gente, essa condição minha de prisão aqui está me deixando fraco, depressivo, abandonado. Orem para que eu seja liberto. Orem para que eu tenha sustento, que eu tenho que comer aqui nesse lugar. Ore para que eu não fique doente, que eu não morra. E óbvio, todos esses motivos são motivos legítimos, são motivos reais. E com certeza, os efésios oravam também por isso a respeito da vida do apóstolo Paulo. Para que ele estivesse protegido, para que ele estivesse nutrido, para que ele estivesse encorajado, para que ele estivesse saudável. Mas o coração do apóstolo Paulo e o pedido, a súplica dele é essa: que eu possa tornar o evangelho conhecido, que eu possa tornar a palavra de Deus clara e que eu possa então falar de Cristo Jesus quando eu abrir a minha boca. Quando abrir a minha boca, que eu possa ter palavras adequadas, de maneira que Cristo será conhecido pela minha vida. Essa é a súplica do apóstolo Paulo. Esse é o clamor do apóstolo Paulo. Esse é o pedido do apóstolo Paulo. Meus irmãos, a nossa vida, ela é realmente muito desafiadora. E sendo nós seres humanos fracos, vulneráveis,
que Satanás está louco para devorar e destruir. A gente experimenta todo tipo de fraqueza. A gente encontra e se depara com todo tipo de tristeza, com todo tipo de sofrimento, todo tipo de lágrima. Até mesmo naquelas situações onde tudo é para estar mais constante, mais estável, a gente enfrenta dor. Nossos relacionamentos com os nossos pais muitas vezes nos machucam. Os nossos relacionamentos com os nossos filhos muitas vezes nos machucam. Aqueles que eram para ser um porto seguro para a gente, normalmente são aqueles que nos atacam. E a nossa vida vai se tornando algo duro, difícil, pesado. Relacionamento conjugal, de intimidade. O nosso cônjuge, que é aquele que a gente entrega a nossa vida e promete estar com ele, né? Na esperança de sermos felizes para sempre. Aquele que causa ferida em nosso coração, que nos machuca, que vai tirando a esperança da própria vida de nós mesmos, quando enche a nossa percepção da realidade de como nós somos fracos, como nós somos inadequados. E esse senso de inadequação, de imperfeição, de injustiça vai apagando a nossa luz. E todas essas dores, todas essas dificuldades, todo esse sofrimento vai tirando de nós a percepção do que é que nós realmente precisamos. E a gente fica buscando aonde é que eu posso me afirmar para ser aceito? Aonde eu preciso estar de pé para ser aceito? O que eu preciso fazer para ser? Será que eu preciso me vestir melhor? Será que eu preciso de um carro melhor? Será que eu preciso de uma casa melhor? Será que eu preciso de viagens? Paulo sofre com as ameaças. Paulo sofre com a abstinência. Mas ele pede, orem por mim, para que eu não me esqueça de Cristo. Orem por mim, para que eu esteja seguro em Cristo. E quando eu abra a minha boca, fique claro que a minha segurança é o Senhor Jesus. E que eu quero tornar conhecido é o Senhor Jesus. Que então é Ele que me mantém. É Ele quem me segura. Ele é a minha vida. Paulo não entende simplesmente a sua vulnerabilidade, mas ele entende o que é que pode preservá-lo. Senhor Jesus. E é isso que ele pede então em oração. É isso que ele pede em oração. Mas ele pede ainda mais. Ele não quer simplesmente fazer o Senhor conhecido. Ele quer fazer isso com ousadia. Note como ele repete essa palavra nesses 2 versos. Quando abrir a minha boca, me seja dada a palavra para, com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. E esse pedido do apóstolo Paulo, essa ousadia que ele pede, esse elemento que qualifica a palavra de Paulo, é fundamental para nós entendermos realmente a vulnerabilidade do apóstolo, de como ele também está suscetível a ser envergonhado do Evangelho, a ficar com vergonha de Cristo. Paulo também está suscetível e vulnerável a se esconder como cristão. A gente vive numa época em que é até moda, em alguma medida, ser evangélico, né? Eu cresci num tempo onde não era bem assim. Nos anos 80, nos anos 90, ser crente era chacota. Ainda é em muita medida.
mas é menos. Porque hoje os evangélicos são 33% da população, 35% da população. Então já há uma aceitação um pouco maior disso. Mas era muito interessante como, né, as pessoas faziam tanta chacota de crente nos anos 80, nos anos 90 aqui no Brasil. País católico, né, e não posso nem contar as rimas que se faziam a respeito dos crentes nas escolas, né? E nesse sentido, para muitos, era uma vergonha dizer que era crente. Ou dizer que ia à igreja, ou que você era da família de alguém crente. Não necessariamente que você é, mas que a sua família era crente. Eu me lembro uma história que aconteceu com meu irmão no colégio. Ele era alguém assim completamente envergonhado de Cristo. Ele era muito bagunceiro na escola. Ele não dava qualquer sinal de fazer parte de uma família cristã. Até que um dia, no meio de uma aula, o professor passou uns exercícios lá. E só Deus sabe por quê. Naquele dia ele resolveu fazer os exercícios. Ele está sentado na cadeira, fazendo o exercício e começa a assoviar. Completamente ali, aberto, aleatório, né? Sem defesas. Aí, levanta alguém. Ô, Feu, você é crente? Aí ele tomou um maior susto, né? Caramba, agora ferrou, minha casa caiu aqui na escola. E quem perguntou, reconheceu o hino e perguntou porque estava ali também na busca de algum parceiro, né? Só que aí já era. A escola toda agora sabe que o Alfeu é crente. E a zoeira vai para cima. E quantas vezes isso tem se repetido na vida de pessoas que conhecem o Senhor Jesus, que dizem crer no Senhor Jesus, mas se escondem completamente de se posicionar no Senhor Jesus. E aqui, meus irmãos, nós temos diante de nós algo que é fundamental nós entendermos. Essa é uma realidade humana. O apóstolo Paulo está pedindo ousadia para ser crente. Orem por mim para que eu seja ousado, para que eu seja corajoso, para que eu possa me posicionar como alguém que está firmado no Senhor Jesus e torne conhecido o mistério glorioso do Evangelho. Orem por mim para que eu seja ousado em Cristo, um crente corajoso, sem nenhuma vergonha. E é interessante nós pensarmos que o apóstolo Paulo está falando isso. Quando ele escreve aos Romanos, ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. E de fato a gente entende que esse é o coração dele. Mas ele é alguém vulnerável, que precisa da graça de Deus. E ele pede, orem por mim para que eu permaneça assim. Para que essa seja a minha realidade. Especialmente agora em cadeias. Em cadeias. O apóstolo Paulo clama aos Efésios, orem por mim, para que eu abra minha boca e faça Cristo conhecido. Que eu tenha coragem para isso. Tenha coragem para quando esses romanos me ouvirem, não fiquem caçoando de mim e isso me impeça de falar. Quando os judeus vierem para tentar me matar, eu não fique amedrontado e covardemente me esconda. Mas orem para que eu possa me posicionar diante de todos aqueles com quem eu tiver contato, para dizer, Jesus é a vida, Jesus é o Salvador, eu preciso de Cristo, você precisa de Cristo. Orem por mim. Orem por mim. O apóstolo Paulo clama as orações dos Efésios, mas mais do que isso também, ele se coloca numa condição de como alguém que presta contas aos Efésios. O verso 21 e o verso 22 desse texto é algo assombroso. E para que vocês saibam como eu estou, o que eu estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console
o coração de vocês. O apóstolo Paulo quer se tornar conhecido dos irmãos de Efésios, da cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo quer que eles saibam como ele está. Como eu estou. Eu estou enviando uma pessoa que está aqui comigo para que ela possa dizer a vocês como eu estou. Como eu estou. Nesse sentido, Paulo envia Tíquico não só com a carta que provavelmente é ele que envia, ele que traz aos Efésios, mas também com toda a disposição para ser questionado, para ser inquirido, para ser ouvido. E dizer o que vocês precisam saber de mim, Tíquico vai dizer. Ele vai contar como está a minha condição. Tem todas as informações aqui e eu estou aqui escrevendo, registrando. Daqui 2000 anos no Brasil um povo vai estar vendo esse meu compromisso de que quero ser conhecido por vocês. Quero que vocês saibam como eu estou. Saibam como eu estou. Que coisa impressionante isso, gente. O apóstolo Paulo está aqui se abrindo e se rasgando e enviando pessoas para a igreja de Éfeso para dizer como ele está. E quão difícil é isso? Eu já falei isso aqui muitas vezes nessa igreja. Repito. Nós precisamos ter essa abertura de coração para dizer como nós estamos. Essa vulnerabilidade, o apóstolo Paulo não tem nenhuma indisposição para com ela. Nós temos essa indisposição para dizer como estamos por vários motivos. Talvez o principal deles seja a falta de interesse. Né? A gente usa o tudo bem simplesmente como cumprimento. A gente, oi, tudo bem? Vem no pacote. Mas você não está interessado em saber se está tudo bem. Você não está realmente interessado em ouvir da pessoa como ela está. E nesse sentido, você pergunta, mas você não quer saber. Se a pessoa começa a falar, você já fica mal. Puxa, velho, por que eu perguntei, né? Quero ir embora, não quero saber da sua vida, não me interessa. E esse tipo de atitude impede que nós tenhamos disposição e vulnerabilidade para responder como estamos. Mas o apóstolo Paulo não está preocupado com isso. Ele está separando Tíquico e está enviando Tíquico para que a igreja de Éfeso saiba como ele está. Quero que vocês saibam como eu estou. E o mais interessante é que não é só isso que ele diz. Quero que vocês saibam como eu estou e eu quero que vocês saibam o que eu estou fazendo. O que é que eu estou fazendo? Podem perguntar para Tíquico. Ele lhes dará todas as informações. Esse irmão que é fiel, note que ele qualifica Tíquico como um amado, fiel ministro. Ou seja, ele não vai mentir para vocês. Ele não vai enganar vocês. Ele não vai ludibriar, não vai dourar a pílula. Não, pode perguntar que ele vai falar. Como é que está a vida de Paulo? Como é que Paulo está? Ele está depressivo ou ele está encorajado? Ele está cheio de orgulho ou ele está humilhado? Ele está pregando na cadeia ou parou de falar de Cristo? Como ele está e o que ele está fazendo? Paulo diz, estou enviando Tíquico para que vocês saibam. Podem perguntar. Todas as informações ele dará para vocês. Esse, irmãos, é o apóstolo Paulo. É o apóstolo Paulo. E esse homem que marcou, definiu muito da condição de vida, pensamento da civilização mundial, está se posicionando para prestar contas para a igreja de Éfeso. Esse homem que moldou
o mundo, com seu pensamento, com seus escritos, com seus ensinos, está prestando conta para eles. Que coisa completamente disruptiva para nós. Que somos treinados a repetir diversas vezes. Não é da sua conta. Não te interessa. O que eu faço e como eu estou não tem nada a ver com você. Se você quiser vir aqui e saber, eu te passo já também os meus boletos. Quando você começar a pagar os meus boletos, aí você pode ter abertura a como eu estou e ao que eu estou fazendo. Enquanto essa não for realidade, sai da minha vida. Não te interessa. É assim que nós somos treinados a pensar. É assim que nós somos tentados a viver, enclausurados, fechados, fingindo que está tudo bem, porque no fim das contas nós ainda estamos tentando buscar aquele lugar de segurança para sermos aceitos. E a realidade é que a gente sabe que se a gente dizer como a gente está e o que a gente está fazendo, é muito possível que alguém olhe e diga: nossa, está ruim sua vida, hein? Como a sua vida está ruim. Mas o apóstolo Paulo não tem problema com isso. Porque no fim das contas, ele sabe que ele precisa de algo maior. Como eu já disse, ele sabe que é só nessa fraqueza que ele vai poder dizer de Cristo. E o grande legado de Paulo não é porque ele se posicionou como o maior de todos, mas é porque ele apontou para o nome que é o nome maior de todos. Cristo Jesus. Aquele que realmente tem um legado permanente e definitivo para qualquer pessoa. Se há um nome que é conhecido, maior do que Paulo, maior do que Platão, maior do que Sócrates, Gengis Khan, Napoleão Bonaparte, qualquer um desses outros, é o nome Jesus Cristo. Esse é o nome mais conhecido da Terra. E esse é o nome que deve ser conhecido por todos. E que nós devemos ter toda a clareza e profundidade para dizer como estamos e o que fazemos em relação a Jesus. Eu sou alguém que sou completamente dependente de Cristo. Eu sou alguém que preciso de Cristo. E a prestação do apóstolo Paulo de contas para a igreja de Éfeso é justamente para dizer para eles: vocês precisam saber se eu estou ou não em Cristo. E note então que tanto o pedido de oração como a prestação de contas de Paulo é para mostrar Jesus. E ele se coloca então nessa vida comunitária do povo de Deus para dizer: nós precisamos fazer Cristo conhecido. Nós precisamos fazer o único nome, que é o nome pelo qual importa que os homens sejam salvos, conhecido. O nome de Cristo. E o meu motivo de oração é para que eu possa fazer Cristo conhecido, e a minha prestação de contas é para que vocês possam avaliar se eu tenho feito Cristo conhecido e se eu tenho vivido de fato dependente do Senhor Jesus. E esse ensino, irmãos, reverbera para nós e deve reverberar para nós, na medida em que nós devemos aprender então a como avaliar e como nos posicionar diante das pessoas e do mundo. Nós queremos juntar herança para os nossos filhos, nós queremos poder ser generosos, mais do que herança e bens materiais, nós queremos deixar legado, queremos influenciar pessoas, queremos impactar a vida de gente. Mas isso só será real à medida em que nós apontarmos para Jesus, que é aquele que traz a resposta para além dessa existência limitada. Porque Cristo traz a resposta para aquilo que é eterno. Cristo traz o legado eterno. Ao morrer na cruz e derramar do seu sangue, ter o seu corpo moído, o Senhor Jesus realiza algo que vai para além da morte, dando nova vida e ressurreição para aqueles que creem nele. Isso é legado. Isso é legado. E é isso que nós precisamos ter em nós e passar para as pessoas. O nome de Cristo. Orem por mim e saibam se Cristo é o meu fundamento. Esse é o ensino de Paulo. E esse deve ser a vida de todo cristão. Passar o legado de Cristo.
Vamos orar mais uma vez?